Bom dia, amigos, tudo bom? Eu sou Mariano Soltis, filósofo e, né, autor de livros sobre filosofia, ética, direito. Então, vou falar um meu pequeno comentário do chat GPT, né? Essa inteligência artificial aí que tá na moda, inclusive os servidores que fui entrar aqui não abriu, né? Ontem fiz algumas perguntas pro robô, né? Vamos dizer, para inteligência artificial. E foi bem interessante, né? Foi uma conversa filosófica e alguns assuntos ali que eu tirei algumas ideias bem interessantes. Perguntei uns conceitos gerais, né? A questão do início, de onde viemos, para onde vamos, as grandes questões da filosofia, né? As respostas geralmente foram baseadas na ciência, né? A questão da evolução, a questão de provas ou não ter provas, né? Mas ele também, ao mesmo tempo, ele falou assim no sentido que a questão ela tem que também ser mais analisada, existem várias versões, né? Olha o que ele respondeu. A questão de onde viemos tem sido objeto de muitas investigações científicas, filosóficas e religiosas ao longo da história humana. Do ponto de vista científico, o entendimento atual é que os humanos, como todos os organismos vivos, evoluíram ao longo de bilhões de anos através do processo conhecido como evolução biológica, o darwinista, né? De acordo com a teoria da evolução, blá blá, mas a gente acredita que a evolução dos humanos, claro, existem muitas crenças culturais, filosóficas e religiosas de onde viemos. Diferentes culturas e religiões têm seus próprios mitos de criação e vai embora. Então, pessoal, de qualquer forma, eu cheguei numa pergunta que é Deus, né? Lá pela metade das questões aí. Daí ele falou assim, ó, o conceito de Deus tem sido objeto de investigações filosóficas e religiosas há séculos, e há muitos pontos de vista diferentes sobre o que Deus é ou pode ser. Em geral, o termo Deus refere-se a um ser ou força suprema que normalmente se acredita ser responsável por criar e governar o universo. É uma resposta de cientista, praticamente, né? Nas religiões monoteístas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, acredita que Deus seja uma entidade singular e todo-poderosa que criou o universo e tudo nele. Essas religiões geralmente sustentam que Deus é a fonte de toda a bondade e moralidade. Ele não citou a Bíblia, mas praticamente falou do que tem, né? No geral, o conceito de Deus é complexo e multifacetado e tem sido objeto de debates e discussões contínuas ao longo da história. E vai embora, né? Então, assim. Eu fui perguntando de outros filósofos, Sócrates, né, pessoal, Platão, Alegoria da Caverna, temas até para usar em aula, ou usar no meu trabalho, que estou escrevendo em uma enciclopédia, né, com um colega de filosofia, e essa enciclopédia, a parte das biografias, eu fiquei, né? E aí, para biografia é muito interessante, porque ele vai muito direto ao ponto, o chat GPT. Né? Outra situação, por exemplo, que tem o Google e tal, ele dá uma enrolada, manda um link de um site lá, né? Aqui eu acho mais direto, né? Então, assim. Aí perguntei sobre medicina chinesa, né? Perguntei o que é filosofia. Filosofia é um ramo de estudo que explora questões fundamentais sobre a natureza da realidade, existência, conhecimento, valores e ética. É uma disciplina que busca entender o mundo e nosso lugar nele, fazendo perguntas profundas, críticas e muitas vezes abstratas. Olha que legal, né? O próprio robô tem essa situação da abstração aí como uma questão ali própria da filosofia, né? Espírito de investigação, daí fala da metafísica, epistemologia, a filosofia é uma disciplina antiga que tem sido estudada por milhares de anos e continua a ser um campo de investigação brilhante e dinâmico hoje. Milhares, pode ser no Egito, né? Egito antigo aqui. China também, né? Então, os seus métodos influenciaram muitas outras disciplinas. No geral, a filosofia é uma ferramenta valiosa para pensamento crítico. Ó. É o que eu falo para os alunos sempre, né? Aí, o que é metafísica e vai embora. Então, fiz várias perguntas aí mais abstratas, mais reflexivas, para ver o que o chat respondia. Né? A fonte de dados dele é muito boa. Né? Geralmente são 5 capítulos as respostas, né? 5 capítulos. O primeiro geralmente é uma introdução, uma biografia, se for uma pessoa. Perguntei da massa negativa de Einstein, perguntei um monte de questões mais complexas, assim, para ver o que ele dizia. Né? Da medicina tradicional chinesa, perguntei o tríplice aquecedor, né? Ele soube responder, perguntei de lógica japonesa.
Aí perguntei de alguns filósofos que tem 2 ou 3 no mesmo nome, por exemplo, Zenão, né? Zenão, a gente sabe que tem um Zenão lá e tem Zenão aqui. Ele falou do Zenão dos paradoxos lá da tartaruga, né? Aí eu perguntei do paradoxo da tartaruga, ele respondeu. Perguntei de Diógenes, por exemplo, como é que era o comportamento de Diógenes, né? Ele respondeu bem o Diógenes que eu queria, porque podia ter falado o Diógenes Laércio da história, ou outro Diógenes, né? Então, assim, é bem interessante, né? Faltou sobre Jesus, né? Perguntava mais coisas sobre Jesus. Perguntei sobre os gnosticismos, né? Os gnose. Ele deu uma resposta interessante, né? E vai embora, pessoal. Então, o trabalho de reflexão com o robô aí, né? Chat GPT, ele é bem interessante. Uma tecnologia que tem a evoluir, claro. Mas, de qualquer forma, é uma tecnologia interessante para pesquisa. É como se fosse aquele nosso antigo dicionário, uma enciclopédia, só que na forma de uma resposta, né? Então, pode variar a resposta também, né? Não deve ser sempre fixa. Então, isso é muito bom. Né? Então, provavelmente a inteligência artificial esteja também evoluindo aí, né? Então, e tem daí uma paga também, né? Eu peguei a fria ali, né, pessoal? A paga pode ser que tenha uma resposta maior. Mas de qualquer forma, foi bem interessante a experiência, né? Ainda vou voltar a fazer mais perguntas para ele aí, ou ela, tanto faz, né? No sentido de conhecer essa fonte de dados. Né? Alguns assuntos, eu perguntei extraterrestre, quando os extraterrestres vão voltar? Né? Uma pergunta bem sacana, assim, para dar uma piada aí com. Daí ele falou que não tem prova científica do extraterrestre e não respondeu, né? Então, assim, tem coisas bem interessantes. Ele podia pegar uma fonte de dado ali, por exemplo, vamos dizer que um médium, uma coisa que vai ser tal data, né? Podia ser uma outra coisa, né, pessoal? No futuro, provavelmente, esses chat e tal, vão fazer até piada, vão fazer, tudo bem, como é que vai o senhor? Essas coisas aí, porque daí se torna um pouco mais humano, né? Ou próximo do nosso raciocínio, né? Uh, Tem alguns jogos e coisas que mostram robô já com esse tipo de comportamento. Filmes também da ficção científica, né? Então, assim, de qualquer forma, é diferente do metaverso. O pessoal tava comparando com o metaverso, não é igual, não. Para o metaverso é outra coisa. É, é um professor virtual, vamos dizer assim, né? Também não é só para responder, talvez, eu não sei, não perguntei assim, oi, tudo bem, né? Mas vou fazer esses testes também, né? Ver o que ele responde essa inteligência, né? Então, de qualquer forma, assim, foi uma experiência bem curiosa. Deixa eu ver outras perguntas que eu fiz aqui para vocês terem uma noção. Eu perguntei o que é o ser, né, da filosofia. Ele falou, na filosofia o termo ser é usado para se referir à existência ou presença de algo. Aí eu perguntei de ontologia, olha, fez várias respostas aí, né? Então, bem legal, assim, epistemologia também, né? Perguntei sobre Pitágoras, como é que era a escola do Pitágoras, né? Eu não gostei muito da resposta. Eles viam matemática como chave para desvendar os mistérios. Beleza, isso aqui é legal, né? Só que eu queria perguntar o que eles faziam nessa escola, né? Então, assim, detalhes da escola do Pitágoras, vamos dizer, aquela coisa do silêncio, a questão dos orientais, né? Aquela, vamos dizer, umas crendices ali, mais questão de superstições e tal. Ele não falou disso. Né? Então, o chat ele fica bem na questão científica, filosófica. Ele não vai desviar muito, assim. Eu já acho que perde um pouco de encanto, assim, quando você também não fala de uma curiosidade, por exemplo, né? Então, isso provavelmente ali na versão upgrade ou outras upgrade talvez tenha, né? Vamos dizer, uma versão um pouquinho mais elaborada das respostas. Né? Porque daí, assim, se é até engraçado pesquisar, né? Não, o robô falou que Sócrates era feio, porque Nietzsche achava que era feio, por exemplo, vamos dizer, né? Então, são coisas assim que podem acontecer um dia. Então, eu vou perguntar o que o Nietzsche falava sobre Sócrates. Talvez ele ache as fontes, né? Então, assim, Marx também faltou perguntar, faltou alguns autores aí. Até Hegel eu perguntei, Kant também, né? Kant eu perguntei das categorias, né? Ele falou ali nas categorias e tal. Aquelas 4 divididas em várias lá, que dá 12, né? 4 divididas em 3. E vai embora. Então, assim, a nível de filosofia, a nível de reflexão, a nível de pesquisa, é uma ótima ferramenta. Né? Pensei assim, até para os alunos, né? O aluno vai pesquisar, só que o aluno é complicado, vai querer copiar a resposta, né? Mas a nível de você, por exemplo, criar um texto, o pessoal está usando, pesquisas em programação e outros dados aí é até interessante, porque assim é uma inteligência, são, vamos dizer, algoritmos, são questões que estão ali, né, programação,
Mas tá bem feito, né? Até onde eu fui, respondeu o que eu queria, sabe? Na lógica japonesa, então nem se fala, que é coisa que ninguém fala, né? Falou lá das 5 categorias e tal. Então, assim, coisas que eu vou perguntar da filosofia indiana hoje, se eu conseguir abrir. Né? Tem filósofos indianos atomistas, tem uns caras bem fera aí que ninguém fala, né? Antigos, e vamos ver se ele acha alguns islâmicos também. Do islâmico eu perguntei a Vicena, né? Ele falou da Vicena. Então, assim, é muito bom, né? Maimônides, judeu, também eu perguntei. Então, filosofia eu fui fora, pessoal. Não fui só grega, não. Fui lá pra islâmica, fui pra judaica, né? Perguntei sobre cabala, também é uma pergunta. Então, assim, coisas que eu queria ver o que ele respondia, né? Então, foi bem colorido aí, ó, o diálogo com o robô, vamos dizer, né? Lembra muito aqueles livros do Asimov, né? Eu e o robô, né? Então, aquela coisa de eu tentar descobrir o que o robô pode fazer e tal. Só que o Asimov ia mais longe, né? O robô sonha, o robô tem emoção, né? Mas não duvido que um dia tenha, né? Pode ser um simulacro de emoção, mas vai ser muito. Quem que não tem, né, pessoal? A gente tem nossos animais e tal, a gente acha que o animal tem muito mais coisas, e o animal é muito simples, né? Mas emoções eles têm, né? Então, assim, pode ser um nível mais comunicativo com um ente, uma alteridade, um outro, né? Que não seja, às vezes, uma pessoa interesseira, sei lá, as pessoas têm medo de pessoas. No caso do robô, ele vai ser muito mais direto, né? Dependendo de como vai estar aí. Tá bom, pessoal? Abração para vocês aí. Confira o meu site, né? marianosoltis.prosainverso.net. Lá tem links, né, com os meus outros sites. Tem vídeos, podcast, tem textos, tem áudio, tem programa de rádio, tem e-book para baixar gratuito. Né? Dá uma olhada aí, marianosoltis.prosainverso.net. Abração, até a próxima.